Maravilha! Hoje nós vamos para o terceiro. Eu comitei a pasta Visual Studio Code. Que eu fiz isso, meu Deus? Isso não tá no Git Ignore? Não é possível. Ah, é sério? Não tem nada dentro da pasta, mas a pasta ele comita. Muito bom, eu adoro. Realmente faz total sentido. Eu vou resolver isso o mais rápido possível. Enfim, nada aconteceu. Hoje a classificação, certo? Tava dando uma olhada aqui nas funçãozinhas. Nós vamos. Meu Deus, me destabilizei um pouco. Hoje a gente tem uma introdução aqui a como fazer classificação no Pineapple. E nós vamos usar essa estruturazinha aqui para a gente poder abrir as tuplas e os pares que eu estou retornando. Primeiro, observem que a biblioteca ela disponibiliza algumas funções aqui de geração de dados. Então aqui a gente tem a função de criar bolhas, criar elipses, criar hipérboles, luas e create zebra. Esse create zebra aqui, ele não é uma zebra no gráfico não, tá? Ele vai gerar funções y igual a x mais b, centradas em um ponto ali, né? E vai espalhar essas retas num padrão como se fosse as listras de uma zebra. Por isso que eu dei esse nome. Mas decididamente não é uma zebra no gráfico. Eu não sei desenhar a zebra com função matemática. Mas tá aí, se alguém quiser fazer uma contribuição para a biblioteca. É, a gente vai colocar aqui o float agora. Essas funções elas são funções template, então elas têm que receber aqui o tipo de dado que a gente vai estar usando, né? Então a gente vai estar usando float 32, né? E essas funções elas vão receber como parâmetros algumas constantes aqui, que são o número de amostras, né? Então num samples, que eu vou colocar aqui em 1000, e o num classes, que é a quantidade de classes. Vou colocar 3 classes. Essas funções elas ainda não têm a o parâmetro de num_features. Eu acho que algumas funções de geração da biblioteca já tem o num_features. Vamos ver aqui. Tem sim aqui, ó. Pesquisando na minha cara. Ah, vocês veem aqui que tem as funções de geração de dados para regressão, elas já vão ter esse num_features, que é a quantidade, no caso ali de dados tabulares, né, é a quantidade de colunas na tabela. Só que as funções de classificação ainda não tem. Eu tenho que generalizar elas um pouquinho melhor aqui e depois eu coloco mais um parâmetro. Mas por padrão elas estão em R2, então nós vamos ter duas features. Então aqui a gente tem o num features. Features. Uh, esse num features aqui, como a gente está em R2, é só dois, né? São duas características por sample. E aqui a gente vai ter também mais algumas constantes. Eu vou colocar mais uma constante que não é inteira, uh, que é a taxa de aprendizagem. Nossa taxa de aprendizagem vou colocar em 0.01. E para a gente poder pegar os dados que estão sendo gerados aqui, ele vai retornar um par, certo? E como a gente está em C++20, a gente pode já abrir o par enquanto está recebendo. Então eu posso digitar alto e abrir o par. Então aqui eu estou pegando os dados e os rótulos desses dados que foram gerados. Para a gente poder dividir isso aqui em treino e teste, eu vou usar uma classe aqui chamada partition, que é também template, certo? Temos que colocar sempre o tipo de dado. E essa classe aqui ela vai receber os dados e se a gente os dados, né, os rótulos e se a gente vai querer dar o shuffle ou não. Eu vou colocar para dar para embaralhar os dados. E aqui essa classe ela disponibiliza duas funções. Então a gente tem aqui o split e o stratified split. Isso aqui é como se fosse o train test split do scikit-learn. O split ele só vai separar os dados ali aleatoriamente. Uh, Obviamente, né, de acordo com a taxa que você colocou, né? Então tem uma porcentagem ali que você tem que colocar de dados que vão ser para teste. É, mas o Stratified Split aqui ele vai dividir os dados considerando que cada classe ela tem que estar proporcional
tanto em treino quanto em teste. Então, o teste tem que ter todas as classes. Então, no caso, a gente está trabalhando com três classes. Os dados de treino e os dados de teste tem que ter pelo menos uma amostra das três classes, de cada uma das classes, né? Então, pelo menos uma amostra de cada uma das classes. E ele vai tentar manter a proporção de, de cada classe também. Então, vamos supor que a gente tem 80% da classe 1, 15% da classe 2 e 5% da classe 3. Os dados de treino e de teste vão manter essa proporção de dados de cada uma das classes para a gente não ter problemas no treinamento. Isso aí também tem que tomar cuidado com o vazamento de dados. Pode ser que seja um problema isso no vazamento de dados, mas pode ser que seja um problema isso para vazamento de dados em algumas bases de dados, mas como a gente está trabalhando com dados gerados aqui, não vai ser um problema para a gente. Eu vou usar o split estratificado para a gente manter a mesma proporção de classes aqui. E para poder fazer o split estratificado, eu tenho que dizer o que, que ele vai estratificar. Ele vai estratificar os rótulos, de acordo com os rótulos, né? Então é de acordo com as classes. E eu quero 20% para teste. Essa função, ela também retorna um estilo de par, né? Só que agora é uma tupla. E são quatro tensores dentro da tupla. Então aqui a gente vai ter é, treino e depois teste dentro de uma tupla. Novamente a gente pode utilizar o alto para poder abrir essa tupla. E aqui a gente vai pegar a quádrupla dados de teste, dados de treino, rótulos de treino, dados de teste e rótulos de teste. Agora a gente pode pegar e começar a fazer o nosso treino, né? Mas antes de tudo, eu vou. Deixa eu beber um golinho d'água, né? Antes de tudo, eu vou printar aqui. ah, Deixa eu colocar mais um. Ok. Eu vou printar aqui os dados que a gente está dividindo, então só para a gente conferir que os dados estão sendo divididos, né, esses 1000 aqui estão sendo divididos em 800 e 200. E aqui eu vou pegar agora e vou compilar. Então, já está até aqui no descagem rápida. Já. Lembrando de sempre colocar a flag de C++ 20 e, no caso, a gente está usando o OpenMP, então já deixa eu colocar mais uma funçãozinha, que é para setar o número de threads ideal para o meu computador. 7 num threads 16. Ótimo. O número de threads aqui vocês vão ter que alterar eventualmente, porque o meu computador ele tem 20 cores e o melhor número, tipo, a melhor eficiência que o meu computador obteve foi com 16 cores. Então vocês vão ter que pegar e ficar brincando com esses valores aqui dessa função para ver qual que vai ser o mais rápido no computador de vocês. Ah, Se tiver muito lerdo, estiver travando demais, diminuam isso daqui. E se o computador de vocês é o mais potente, aumentem que deve ficar mais rápido. Ah, Aqui a gente vai ter agora para rodar. Obviamente eu tenho que digitar isso no terminal, né? E aqui a gente tem as amostras de treino em 800 e as amostras de teste em 200, que é o que a gente estava esperando mesmo. E bom, a gente agora vai criar um modelo. O modelo, ele vai ser basicamente composto de, como os dados são muito simples aqui, eu acho que duas camadas escondidas de uma de saída já está de bom tamanho. Então a gente vai pegar duas camadas densas. As camadas densas são as linear layers aqui. Ah, e a gente tem que sempre utilizar as camadas como ponteiros para o framework gerenciar. Então eu vou criar aqui a primeira linear layer, que vai ser a hidden 1. E eu vou copiar isso aqui para facilitar a minha vida. Nesse construtor aqui da camada, a gente vai pegar o que a gente está recebendo
Então, a gente vai começar recebendo duas características de cada amostra. Então, a entrada dessa camada são duas características. E a saída dessa camada eu vou colocar 16. Então, essa camada vai ter 16 neurônios de saída. Ahn, vou colocar uma função de leak-relu para a gente poder fazer uma convergência um pouquinho mais rápida aqui. Então, uma leak-relu. A leak-relu não tem parâmetros, embora ela pudesse ter o parâmetro alfa ali, né? Que seria, né, quando a tiver abaixo de zero ali o multiplicador, mas eu não coloquei isso ainda, eu posso colocar mais para frente, né, para exemplificar o que eu estou falando. Observem que aqui, se a amostra for menor do que zero, a gente vai multiplicar essa amostra por um alfa, que é um valor bem pequenininho. Então é que nem uma learning rate da vida, é um 0, alguma coisa. Eu podia ter colocado isso aqui no parâmetro, mas não coloquei, né, no parâmetro do construtor. Ah, não, mentira, eu coloquei? Olha só, eu coloquei, rapaz, tá aqui. Achei que eu não tinha feito essa alteração ainda. Então eu posso colocar o valor que eu quero aqui. No caso eu coloquei 0,01, acho que tá bom deixar isso mesmo. É, mas vocês podem escolher o valor que vocês querem. Achei que eu não tinha feito essa alteração ainda. E eu vou pegar agora e dar Ctrl C, Ctrl V para ficar um pouquinho mais rápido. Agora, a nossa segunda camada escondida, ela vai receber 16 de entrada e como saída eu vou colocar 8. A segunda ativação também vai ser uma leak relu. E finalmente a gente vai ter uma camada de saída. Essa camada de saída, ela vai ter 8 elementos de entrada e a saída dela é o número de classes que a gente quer predizer. Essa saída a gente vai ter que utilizar uma softmax para calcular a probabilidade por classe. Então o logit, nosso log odds aqui, né, vai ser calculado pela softmax. New softmax float. Ótimo. Agora eu vou pegar um neural network. Aí ótimo. Isso aqui a gente acabou de criar um modelo, certo? Esse aqui é o modelo que a gente vai usar. E eu acho que eu vou colocar mais uma camada aqui, que é uma camada para evitar o overfitting, chamada de dropout. Ela basicamente vai pegar alguns neurônios, vai zerar o valor deles e vai fazer uma normalização ali da saída da camada para poder evitar o overfitting. Então, evitar pesos muito altos em alguns neurônios e outros neurônios que não sejam treinados. Então, eu vou pedir para essa camada aqui zerar o valor de 20% dos neurônios da camada anterior. Então, vai pegar isso aqui e dividir por 5, né? Deixa eu pegar, na verdade, 25 aqui, que é dividir por 4. Então, 25% aqui, ele vai pegar e vai dividir isso aqui por 4, então 4 neurônios por vez vão ser zerados. Ahn, e agora eu tenho que usar uma classe chamada Neural Network. Eu vou abrir o construtor dela aqui para mostrar. Ela vai receber o nosso modelo em uma camada sequencial, então a gente pode ajustar as nossas camadas em elementos sequenciais, então vou colocar uma nova camada sequencial aqui. Lembrando que a própria camada sequencial ela pode receber outra camada sequencial dentro. Então a gente pode fazer vários bloquinhos. E essa camada sequencial aqui, ela vai receber uma lista de inicialização com todas as camadas que eu criei aqui em cima. Então eu vou colocar aqui o hidden 1, activation. O meu autocomplete está quebrado, né? Legal, vou copiar isso aqui para garantir que não vai ter nenhum erro. Então aqui a gente tem o dropout. Output e softmax. Ótimo. A softmax vai calcular a probabilidade por classe, né? Então a gente vai ter que usar um argmax depois para pegar a maior probabilidade e fazer a predição certinho. Mas a própria classe Neural Network aqui ela já vai cuidar disso. E efetivamente agora o que a gente precisa fazer é selecionar quais vão ser as nossas funções de perda e o otimizador. A função de perda que a gente vai colocar vai ser entropia cruzada. Se eu não estou enganado, isso aqui é uma classe template também, né? Eu tenho que colocar o tipo.
E tem que colocar também o otimizador. Óbvio que eu vou colocar o otimizador mais simples possível, com a learning rate que a gente definiu. Então, o otimizador que a gente está usando é o Gradient Descent. E ótimo. Tudo criado. Tudo criado. E agora a gente já pode fazer o model.train. Para fazer o treinamento, a gente só tem que passar os dados que a gente quebrou aqui em cima. Então, train data e train target. E colocar nosso número de épocas, vou colocar 1000 épocas. E o batch size ele está como 32 ali, como é uma base muito pequena, eu vou colocar 256. Se vocês quiserem fazer a validação, vocês também podem colocar uma taxa aqui, que seria a porcentagem do conjunto de teste de treino que vai ser utilizado para validação. Ahn, e o próprio Neural Network aqui já cuida disso para você. E ok, basicamente ele já vai printar os resultados ali, só que ele não vai printar nenhuma métrica. Tem mais um parâmetro aqui que é a Metric Collection, que ela permite printar métricas aqui, né, durante o treinamento, mas eu vou mostrar ela logo a seguir. Ah, e ótimo. Aqui a gente consegue ver que a perda vai decaindo. Vamos ver se tudo está certinho. Float 001F. Ok, pelo visto está tudo certo. E agora a gente vai pegar e vai colocar a nossa coleção de métricas. A biblioteca ela tem algumas coleções de métricas. Ele decaiu muito pouco, eu tô achando que vou ter que diminuir essa camada de dropout. Ou aumentar a quantidade de neurônios. Mas eu vou colocar uma coleção de métrica. Na verdade, sim, a branch main, a master ali do GitHub, ela só vai conter duas coleções de métricas, que é as métricas de classificação, que é a Confusion Matrix Collection. Essa Confusion Matrix Collection, ela recebe dois parâmetros, né? Que é o número de classes e uma lista com as métricas que a gente quer. E também vai ter a Regression Collection, se não estou enganado, que vai ser para as métricas de regressão. Então vou colocar aqui só duas métricas, a acurácia e o F1 Score. E ótimo. Vou passar essas métricas aqui. E vou rodar novamente o treinamento. E agora a gente vai conseguir ver aqui o resultado de cada um dos elementos do treinamento. Então a gente vê aqui a acurácia e o F1 Score. Bom, eu vou remover essa camada de dropout, que parece que ela está dificultando demais o treinamento. E vamos ver se ele dá um resultado melhor. melhor. Piorou o resultado, vamos ver se eu consigo ajustar outra coisa aqui para melhorar o resultado. 32, 32. 16, 16. Num class está certo. Softmax, dropei cruzada. Gradient Descent, ok. Create Moons, ótimo. Deixa eu ver se estou mandando os parâmetros certos aqui também. Um samples, um class, está certo. Deixa eu tentar outra função, create zebra. O create zebra ele melhorou um pouquinho. Aí 80%. O create zebra aqui era para ele estar chegando em 100, então deixa eu mudar o otimizador aqui para um SGD, já deve conseguir chegar em 100 mil épocas. E o nosso modelo está muito simples para conseguir predizer. Ótimo, está chegando em 100%, é uma função linearmente separável. Então era para curar se está chegando em 100%. Se eu colocar a camada de dropout aqui de novo, ele vai demorar um pouquinho mais de tempo para chegar em 100. Vamos lá, compilar outra vez e rodar. Aí, ó, demora um pouquinho mais para chegar em 100. Repara que ele fica indo e voltando ali no 70. Se eu novamente vou tentar um otimizador melhor.
E ele vai chegar rapidinho agora. Ótimo, melhorou. E agora a gente tem quase 100% aqui, né? Com uma função linearmente separável, era para dar 100% aqui nesse caso. E aqui a gente vai ter que complicar um pouquinho mais o modelo, né? Aumentar o número de camadas para poder fazer o Create Moons aqui. Tá um resultado legal, que o resultado dele tá bem ruimzinho. O Create Moons ele é mais complicado de predizer mesmo. Aí, ó, agora ele conseguiu. O otimizador deu uma ajudada. O Gradient Descent aqui não estava sendo legal para esse conjunto de dados. Meu Deus, o que que eu fiz? É, o Gradient Descent ele não tá. Tá vendo? Demora pra começar a melhorar. Aí agora que ele começou a melhorar. O SGD deve andar um pouquinho mais rápido também com isso, mas basicamente é só deixar o modelo mais complexo que o SGD e o Gradient Descent também vão conseguir melhorar, tá vendo? Ah, e ótimo. Esse daqui agora é a nossa função de treinamento. Vou colocar aqui só um título para o treinamento. E agora eu vou ensinar como é que faz para poder fazer a avaliação. Então a gente tem outra função aqui na Neural Network que é evaluate. A função evaluate, ela vai receber o, os dados de teste e os rótulos de teste. Então, esses dois elementos aqui vão ser utilizados para poder dar update nessa metric collection. Só que essa função evaluate, ela não printa os resultados. Ela não vai ser que nem a função de treino, não. Ela só vai dar update nas métricas e aí você tem que escolher qual métrica você vai utilizar para avaliar. Então, novamente, vou colocar aqui. Começando a testar e aqui eu vou colocar para ele printar a acurácia. Então eu vou colocar aqui a classe Confusion Matrix Collection aqui, ela tem uma função chamada compute que recebe a chave da métrica e aí vocês podem utilizar essa chave aqui para poder calcular a métrica desejada. Então eu vou colocar aqui metrics compute e eu quero a acurácia. Eu acho que ele não vai vir em porcentagem, né? Então eu vou colocar aqui um formato. Ótimo. Então agora isso aqui já deve ser o suficiente para a gente conseguir testar. Normalmente eu devia ter mudado ali para Create Moons, mas vamos lá. 62% aqui no treinamento, deu 67% no teste. Muito bom. Agora eu vou printar também o F1 Score, que é a outra métrica que a gente colocou. A F1 Score, eu acho que é essa a chave. Vamos ver se é essa a chave, senão vai dar um erro. Deu um erro, essa não é a chave. Caso você não saiba qual é a chave, a F1 score.name. A própria classe ela já tem a chave que ela precisa. Ótimo, 72% de F1 score. E maravilha, eu vou só copiar, tem um underline. Maravilha. E ótimo. Esses aqui são os resultados para este pequeno exemplo.
E objetivamente é isso. Existem mais alguns parâmetros que a gente pode colocar aqui no treinamento. Se vocês quiserem fazer com validação, vocês podem colocar aqui uma porcentagem dos dados de teste que vão ser quebrados para validação, dados de treino que vão ser quebrados para validação. E também dá para fazer mais algumas coisas, né, nessas camadas aqui, para poder melhorar ou piorar os modelos. Objetivamente, não há na biblioteca do Pineapple não há nenhum leitor de CSV, embora ela consiga salvar um tensor em CSV, mas isso aí é uma das coisas que a gente tem que melhorar na biblioteca. E outra coisa também que é importante ressaltar, isso aqui só está em CPU no momento, mas a versão em GPU já está sendo feita. Aqui está a versão em GPU. Tá na base da gambiarra ainda e não vai rodar nem a main, porque o último commit que eu fiz foi para consertar um pequeno erro, só que esse pequeno erro não tá, não é todos os erros ainda. Falta um bocado para a função de GPU funcionar. Daqui uns 2 meses já deve estar 100% funcional a GPU. E bom, por hoje nós encerramos o terceiro vídeo de classificação. Obrigado a todos e vejo vocês no nosso próximo vídeo para regressão.